E aí, galera, beleza? Pessoal do sétimo ano aí, vamos lá. Então, olha só. Aí no capítulo 5 do livro didático de história de vocês, que começa lá na página 104, o tema principal é reforma protestante. Ah, professor, o senhor já deu uma aula de reforma protestante e tal. Beleza, eu dei. Uma videoaula, na verdade, né? Mas olha só. Vamos aprofundar uma das três principais características da reforma protestante: luteranismo, calvinismo, anglicanismo e, para melhorar ainda mais, a contra-reforma católica. Vamos devagar. Luteranismo. Quando a gente fala em luteranismo, a gente fala em Martinho Lutero. Beleza, é o que aparece mais, tá? Mas só foi o luteranismo? Só foi o Martinho Lutero? Não, tiveram outros. João Calvino, tá? E o anglicanismo, que foi o Henrique VIII na Inglaterra, beleza? E a contra-reforma católica foi o quê? Que após esse movimento, vamos dizer entre aspas, de revolta, de busca para um maior conhecimento, que no caso tiveram várias pessoas, entre eles o Calvino, o Lutero, que falaram que será que é verdade toda essa história que a Igreja Católica está falando, desse poder? Ou seja, que começaram a bater contra os ideais, contra o poder da Igreja Católica aí no século XVI, século XV. A gente tem que entender que isso aí, a contra-reforma católica foi o quê? Que primeiro eles receberam impacto, ou seja, eles foram pressionados. Eles quem? A Igreja Católica, vamos dizer assim, a Igreja Católica foi pressionada pelos movimentos de busca de uma maior compreensão, de perda do seu poder, de perda de bens materiais, de revoltas camponesas aí, tá? De perda de terra. A Igreja Católica perdeu bastante terra, ou seja, ela perdeu seu poder, ela se volta de novo, no caso, com o surgimento da contra-reforma católica. Então, o que é que tem que acontecer aí? Aí, da divisão, existe uma divisão bastante legal que a gente tem que entender. Foi a reforma protestante, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E depois desse período aí, a Igreja Católica volta de novo a tentar buscar o seu poder com a contra-reforma católica. Beleza? Então vamos lá. Então olha só, galera. Vamos lá. Então o luteranismo. Martinho Lutero, tá? Era um sacerdote da Igreja Católica, quando se reformou e tal. Ele fez o quê? Ele buscou uma interpretação entre... O que a gente tem que saber de Martinho Lutero? Que ele foi contrário aos ideais da Igreja Católica. Ele anexou na porta da Igreja 95 teses, entre essas a base do luteranismo, que vai contra a Igreja, e de que a salvação seria somente pela fé, e não pela fé e suas boas obras, conforme dizia o catolicismo. Vamos entender isso aí, galera. Desculpa, vamos lá entender. Ele falava o seguinte: um dos ideais do Martinho Lutero, aqui, esse camarada aqui, vamos ver a carinha dele aqui, esse carinha aqui, ele falava o seguinte: que tu só conseguiria a salvação se tu tivesse um coração puro, ou seja, buscando Jesus, tá? Tu não teria que estar comprando nada, tu não teria que estar fazendo obras grandiosas, deixando grande fortuna para a Igreja Católica. Era isso que ele dizia, tá? Então, olha só. Ele defendia o seguinte: entre estas, a base do luteranismo que vai contra, ou seja, a busca pela fé e boas obras. Ele também traduziu a Bíblia para o alemão, que até então só era lida em latim, e defendeu sua livre interpretação antes de serem interpretadas pelos sacerdotes. Vamos devagar aqui. A Bíblia, galera, a Bíblia que hoje todo mundo tem condição de ler, antigamente não era assim, tá? Era o quê? Escrito em latim. Aí tu tem que falar, pô, mas se a gente soubesse latim... Mas tu tem que entender o seguinte: latim era uma forma, uma transcrição muito difícil. E todo mundo sabia ler nesse período? É claro que não. Toda a Europa era quase todo analfabeto, beleza? Se já era difícil o cara entender, digamos, a francês, inglês, imagine latim.
Então, uma das coisas que ele bateu, que ele buscou, foi a tradução da Bíblia para deixar de ser transcrita em latim e ser transcrita na língua oficial de cada estado. Por exemplo, se era na Inglaterra, inglês, claro. Na França, francês, tudo bem? Então, aquelas galeras que foram conseguindo ler, foram melhorando a sua leitura. Deixaram de ser em latim e passaram a ser na sua língua natal, beleza? Tá, vamos lá. Outra característica, vamos dizer assim, que já foi dado na aula passada. Lutero foi perseguido pela Igreja Católica? Sim, se refugiou na Alemanha, beleza? Ele foi comungado, ele foi considerado herege, e ele foi o quê? Ele foi perseguido pela Igreja Católica, beleza? Tá. Vamos lá. Calvinismo. Outra doutrina que combatia os ideais da Igreja Católica. Calvinismo foi uma doutrina protestante criada por João Calvino, que aderiu às ideias de Martim Lutero, ou seja, primeiro foi Martim Lutero, depois foi João Calvino, dando a eles um caráter mais radical e burguês. Calvino criou uma nova proposta religiosa, realizando-se primeiramente em Genebra, na Suíça. Na França, os seguidores eram chamados de huguenotes, na Inglaterra, de presbiterianos. Então, olha só, vamos devagar com o andor, como eu falo lá. Primeiro, surgiu Martim Lutero, beleza? Tá. Fez os seus ideais, pregou as 95 teses, foi perseguido, se refugiou na Alemanha. Tá. Aparece um camarada chamado João Calvino que leu e teve a base dos ideais do Martim Lutero e fez o calvinismo. Esse cara chamava-se o quê? João Calvino. Beleza? Tá. Desde o calvinismo, desde o meado do século XVII, era um grupo protestante mais numeroso na Inglaterra, tendo como destaque os puritanos reservados principalmente pela média burguesa, contrária à religião anglicana, também protestante. Os presbiterianos tinham um comportamento mais moderado, os quais eram formados pela alta burguesia por latifundiários. Falou? Então, o que a gente tem que entender isso aí? Quando aparecer reforma protestante, vamos lá, de novo, quando aparecer reforma protestante, aí tu vai te lembrar calvinismo, luteranismo e anglicanismo. Todos esses três aí, tá? Iam de encontro o quê? Contra a Igreja Católica. Beleza. A Igreja Católica aceitou de forma pacífica esses três movimentos? Não. Negativo. Com o passar dos anos, ela fez o que? A Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Movimento, Concílio de Trento, Santo Ofício, Tribunal da Santa Inquisição, que a gente vai ver lá na frente, que está no material de vocês, tá? Quando tu escutar falar em Contra-Reforma, tem que entender que foi um movimento, o quê? Na busca de novo para a Igreja Católica, o fortalecimento, que ela buscava o quê? O fortalecimento que ela havia perdido com a Reforma Protestante. Beleza? Então vamos lá. Então olha só, o calvinismo obteve um grande número de seguidores, principalmente burgueses, pois este defendiam que quanto mais privilegiada uma pessoa fosse, mais ricos seriam então as pessoas escolhidas para a salvação. E ao contrário disso, os pobres e desafortunados eram escolhidos para a condenação. Vamos entender o que foi isso aí. O calvinismo, muitos burgueses, quem eram os burgueses? Eram os comerciantes também, que sofriam pressão da Igreja Católica, porque muitos burgueses faziam o quê? Empréstimos a juros, beleza? E a Igreja Católica não aceitava com bons olhos, vamos dizer assim, essa prática dos burgueses. Com o surgimento do calvinismo, eles o que? O calvinismo está o quê? Os burgueses aceitaram, entre aspas, porque o calvinismo pregava que eles podiam fazer essa transação comercial, entre outras coisas. Beleza? Tranquilo aí. João Calvino, foto do camarada aí. Anglicanismo. Aí foi outro movimento que está dentro da Reforma Protestante. Tá? Quem fez isso aí? Henrique VIII. Vamos resumir esse movimento aqui rapidinho. Anglicanismo foi na Inglaterra. Bem aqui, ó. Beleza? Esse cara aqui, o Henrique VIII, era um rei, tá? Um monarca. O que esse cara fez aí, professor? Seguinte, tu tem que entender que quem era rei
era o que? Hereditariedade. O cara teria que ter, na maioria das vezes, deixar um filho homem. E ele, o Henrique VIII, pediu, vamos dizer assim, para o Papa, tá? Para o quê? Para o Papa, na verdade, quebrar o seu casamento, porque a sua esposa não lhe dava um filho do sexo masculino que ele precisava. Como o Papa, tá bem aqui, Clemente VIII não aceitou o divórcio do rei, o nosso amigo Henrique VIII foi lá e disse o seguinte: tu não queres desmanchar meu casamento? Então eu vou pressionar o parlamento para a gente quebrar o teu poder. Ou seja, quebrou o poder da Igreja Católica nesse período aí, tá? E começou a fazer o anglicanismo, que tinha o quê? Base para o quê? Uma reforma protestante. Tudo legal? Tá. É isso que foi isso aí. Uma forma bem simples aí. Falou? Vamos para cá. Aqui existe características que após a morte do Henrique VIII surge uma filha dele que chamava-se Catarina. A nova rainha oficializou a religião anglicana por meio de 2 atos. Bill of Uniformidade, que criava a liturgia anglicana, tá? E ela fez, na verdade, ela perseguiu de novo a Igreja Católica. Aqui, ó, Henrique VIII, Elizabeth I, Rainha Virgem, e uma foto da Igreja do período. Aí vamos abordar a Contra-Reforma Católica, que foi aquilo que eu falei para vocês. Foi o que? A busca de novo da Igreja para o que? Retomar o seu poder. Então, olha só, em meados do século XVI, a Igreja Católica estava passando por uma forte crise. Ela perdeu metade da Alemanha, toda a Inglaterra, os países escandinavos, tá? A Contra-Reforma ou Reforma Católica, aqui, Contra-Reforma ou Reforma Católica é o sinônimo uma da outra. Pode aparecer para vocês na prova. Contra-Reforma ou Reforma Católica. Foi uma barreira criada pela Igreja para tentar conter o avanço do protestantismo. Retorno da Inquisição, criação da Companhia de Jesus. Vamos lá, Inquisição. O que foi isso aí, hoje? Acontece o seguinte, galera. Digamos assim, que eu morasse na França, vamos lá, no estado francês, e eu comecei a me aproximar, eu deixei de frequentar a igreja, deixei de dar a minha contribuição para a Igreja Católica, tá? E algum vizinho meu disse que eu estava o quê? Praticando, vamos dizer, heresias. O que acontecia? A igreja ia lá, pegava, me levava a fazer um julgamento. Na maioria das vezes, eu pegava uma pressão lá, era julgado e digamos, 10 pessoas, 9 eram condenadas para fogueira, eram executadas. Outra característica desse período aí da Contra-Reforma ou Reforma Religiosa foi a criação da Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus aqui, galera, veio aqui para o nosso paísinho aqui fazer a catequização dos nossos indígenas. Falou? Beleza. Criação do índice de livros proibidos. Tu tem que entender o seguinte, que a Igreja Católica, te lembra que eu falei lá na frente, lá atrás, na verdade, que a Igreja Católica fazia a transcrição da Bíblia em latim e ela não queria que todo mundo lesse a Bíblia, tá? Falou. Então, olha só, os livros aprendidos eram queimados, quem fosse pego com materiais desse tipo recebia punições severas. Na maioria das vezes eram executados, falou. Concílio de Trento aqui, reafirmação dos dogmas e sacramentos católicos através do Papa Paulo III, falou? Beleza. Concílio de Trento, Santa Inquisição, tu tá bem aqui na Santa Inquisição? Tem uma pilha onde a galera tá sendo queimada, viva, beleza? Falou. É isso aí, galera. Então, olha só. Vocês sabem que eu não me estendo muito, falou? Então, acompanha lá no livro de vocês, no material de vocês. Eu vou postar, eu acho que hoje ou amanhã eu devo estar postando os exercícios pra gente fazer e focar essa parada aí, falou? Um abração aí pra vocês.